Olá, estamos de volta com RCE Talks, especial Rio Preto Tech Summit. Durante esses 2 dias de evento, nós vamos conversar com empresários, especialistas, parceiros e lideranças que estão impulsionando a inovação, a tecnologia e os negócios em diferentes segmentos. O RCE Talks é uma iniciativa da RCE Digital, empresa especializada em streaming e produção audiovisual para comunicação empresarial, criada para conectar pessoas, ideias e negócios por meio da comunicação. E para iniciar mais este episódio, eu estou aqui ao lado do Altamiro Castelã, ele é diretor da RioSoft Sistemas aqui em São José do Rio Preto. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado. Vamos falar um pouquinho de tecnologia e inovação, um pouquinho só. Tá bom. Bom, papo é longo, né? porque a RioSoft tem aí quase 40 anos de experiência no mercado, é muito tempo, é uma grande bagagem, uma grande trajetória. Legal, começamos em 90. A nossa história começou junto com o Plano Collor, onde a gente tinha juntado todas as nossas reservas. E o Collor foi lá e garfou o dinheiro que estava na poupança para começar a empresa. Então, nós começamos bem, numa garagem, e aí a gente veio na resiliência, no esforço e nas parcerias com clientes que naquela época estava começando a se informatizar. E nós então passamos a desenvolver um software de gestão empresarial em 1990 em São José do Rio Preto. Engraçado que teve um dia eu estava em Campinas e um grande diretor de uma multinacional foi apresentar o nosso software e falou: mas como que em Rio Preto, que é lugar que só tem vaca, só tem caipira, vai produzir um software desse tamanho? Falei, nós produzimos e vamos continuar produzindo. Qual era a demanda daquela época no mercado? A principal demanda? A principal era a automação dos processos iniciais. O que era? Um controle de estoque, um compras, um sistema de vendas e faturamento e um sistema financeiro que depois foi se migrando para contábil, fiscal, patrimônio. Aí foi se expandindo. Hoje, os nossos sistemas têm 55 módulos. Então, vai desde uma manutenção industrial, a um tipo de contratos. Então, só em contratos, são cerca de 4 módulos, cada um específico, um para receber, um para pagar, um para um tipo de prestação de serviço. E tudo isso foi crescendo nesses 36 anos. E eu costumo dizer o seguinte: é massa cefálica da equipe, né? A gente tem cerca de 150 pessoas trabalhando mais de 8 horas por dia, quer dizer, é um voluntarismo muito grande em desenvolver, em aperfeiçoar o sistema. Sim. Isso veio fazendo a gente crescer. Hoje a gente está em quase todas as praças do Brasil. E o que mais mudou na mentalidade do empresário quando ele pensa em investir em tecnologia? Bom, no primeiro momento, melhorar os seus processos. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Eles buscam eficiência. Eficiência, redução de erros, né, que pode acontecer numa emissão manual de nota fiscal, ou um controle financeiro, um controle de estoque. Então, hoje ainda é muito comum haver atrito nessa parte de estoque, quer dizer, se você não tem um controle rigoroso de entrada e saída, quer dizer, às vezes na pressa vai lá e pega uma peça. Entendi. E depois isso dá um gap em todo o sistema por causa disso, aí tem que fazer uma recontagem de estoque. Então, ainda até hoje existem coisas, existem segmentos que ainda sofrem com esse tipo de gestão. Aí a emissão, o faturamento, quer dizer, às vezes você mandava uma mercadoria sem estar emitida a nota, hoje isso não tem, quer dizer, você tem que fazer uma requisição, essa requisição de materiais vai separar a peça e que vai mandar. Aí emitia a nota e esquecia de receber. Tá. Aí os sistemas hoje já não deixam fazer isso, quer dizer, emitiu a nota, já alimenta lá no financeiro, vai gerar um contas a receber. Bom, do contas a receber já vai fazer a contabilidade, vai fazer os lançamentos contábeis nas contas apropriadas, quer dizer, já não tem erro contábil. Então esse processo todo foi sendo construído ao longo desses anos e eu acompanhei isso durante todo o tempo. O que eu sempre falo nas minhas andanças pelo Brasil é a utilidade disso. Aqui em São José do Rio Preto, teve uma vez que a gente estava migrando de uma versão grande de um sistema para outro, de uma indústria. E o diretor, dono da empresa, colocou a esposa dele para cuidar da parte industrial. Ok. E tinha os meninos lá da RioSoft que ia com ela lá
implantar os apontamentos de entradas de coisas. E eram os moções bonitos, os morenão bonitos, então, são empresários aqui hoje em Rio Preto. Os ouvintes vão lembrar disso. E aí, esse diretor me ligou. Altamiro, como que os teus funcionários estão pegando meus dados e levando para a tua empresa? Uhum. Eu falei, o senhor, né? Tititim. Os meninos vão levar, vão proteger, estão com teus dados aí faz 2 anos. E eles estão trabalhando com a sua esposa, o senhor não tem ciúme da tua esposa, vai ter ciúme desses dados. Aí eu falei mais para ele naquele dia. Para que o senhor tem esses dados? O senhor faz alguma coisa com eles? Uhum. Por quê? A grande maioria e o grande problema do mundo hoje é excesso de dados. Ok. Todo mundo acumula arquivo, Certo. acumula dados. E o que essas pessoas estão fazendo com esses dados? Não há uma utilização desses dados para tomada de decisões, para análises interpretativas. Isso entra na minha próxima pergunta. Qual é o grande desafio? Ter acesso aos dados ou saber o que fazer com eles? Eu acho que assim, o importante primeiro é organizar os dados, né? Que eu acho que aí o sistema de gestão empresarial bem implantado ele vai fazer 50%. Agora, os outros 50% é como utilizar essas informações para gerar novos negócios. Eu participei de muitos projetos em que uma empresa tinha uma grande quantidade e ela em São Paulo, uma empresa de consultoria, ela tinha o diretor-presidente que tinha uma visão expansionista, né? E tinha os filhos que vinham atrás criticando, junto com a consultoria, o excesso de benesses para um tipo de clientes VIP. Aí uma outra consultoria veio e falou, olha, você deveria usar esses dados que você tem desses benesses para vender um outro produto. Aí eu fui convidado na época, eu estava numa feira e um grupo que estava trabalhando no projeto me convidou para participar de reuniões e nós desenvolvemos uma empresa, junto com eles, usando o nosso RP e o nosso CRM, e essa empresa, antes da pandemia, ela faturava 55 milhões por mês com esse negócio. Então, veja, um negócio que não existia, a partir desses dados, você montou uma outra empresa e essa empresa passou a faturar um volume de dinheiro fantástico. Então, o que tem que acontecer? É entender o negócio e dobrar. Existe um conceito hoje de mercado que é o CS, que é o resultado, Customer Service, que é o resultado do serviço, né, do cliente. E os especialistas falam que toda empresa tem um outro faturamento escondido 50% maior. Por quê? Que não foi acessado ainda. Que não foi prestado serviço, que não foi ofertado para o mercado a ponto de gerar novos negócios. Mas pela sua expertise, o empresário brasileiro, ele já tem um modelo de negócio com decisões baseadas em dados? Muito pouco. Muito pouco ainda. Sabe o que acontece? É baseado em quê? Essas decisões são baseadas em quê, via de regra? O que eu acho é assim, nós empresários somos heróis. Certo. Os empresários, então se você vê a história da maioria das empresas aí de 20, 30 milhões de faturamento, são caras que são heróis, são caras que saíram de pequenos negócios, né, e cresceram, ficaram coisas maravilhosas. Essa história mesmo, a história do diretor é fantástica, tal. Todos eles têm uma história. E muitas vezes, no nosso caso, Brasil, a gente não teve uma formação, a gente não tem uma escola econômica difundida de administração, de coisas. Então a gente tem um problema. Então o empresário vai no feeling, vai no instinto? Vai no instinto. Por quê? A gente ainda não chegou num nível de maturidade, e eu digo muito assim, principalmente a minha equipe, ela fala, as empresas não estão com maturidade para rodar sistemas de gestão empresarial. Eu falo, cara, ninguém tem essa maturidade que vocês esperam, que é o cara, tudo tem que estar certinho, que não existe isso, né? O concorrente tem os mesmos problemas que os nossos. Por quê? Os colaboradores muitas vezes não entendem o todo que se você
cadastrar certinho uma entrada de um pedido, de um item no estoque que baixou lá, o pedido de compras, que foi lá por contas a pagar, que entrou no estoque, que vai faturar, que vai para a contabilidade, e que isso tem que estar tudo integrado. Para o colaborador médio, é muita informação, é muito conhecimento, que eu já vi assim, faz tempo que eu não ouço mais isso. Mas por que eu tenho que ajudar o cara da contabilidade a fazer os lançamentos? Sim. Ele que faz os lançamentos lá na mão. Não, cara pálida. Você tem que fazer os lançamentos aqui, os lançamentos vai sair lá na contabilidade. Você só vai conferir e o cara da contabilidade vai conseguir gerar relatórios DRE muito mais analíticos para entregar para o diretor. Faça a tua parte que vai dar certo, mas colabora aí e entrega o negócio para ele. Mas durante muito tempo, falar em digitalização de uma empresa era justamente tirar, né, esses processos do papel e colocá-los dentro de um sistema. Hoje a gente está falando de inteligência artificial. A gente está aqui no Rio Preto Sim. Tech Summit falando especialmente de inteligência artificial. Como é que a IA contribui para a gestão do negócio na prática? O que acontece Ou assim? pode contribuir? Não, está contribuindo e cada vez mais vai contribuir. E eu tenho assim a convicção, e como eu vim desde os anos 80 trabalhando com tecnologia de informação, desde a microinformática, eu participei de todos os processos, e nós estamos numa nova transformação. Aqui em Rio Preto, eu fui um dos primeiros a usar a internet. Junto com o César Manzato, eu descobri que o César estava montando um sistema de rádio, e o pai dele era o diretor da maternidade, e o senhor Assis, que é o pai de César Manzato, me contou que o César iria montar. E deu o endereço da casa dele lá perto do shopping. Eu fui lá, saí daqui da maternidade, fui lá falar com o César, falar que eu queria um sistema de rádio para comunicar com a empresa. E eu vou te falar para você, aquele dia que eu fui lá no César, quando nós instalamos do radinho para conversar, que começamos a ter os primeiros provedores aqui, a IA está nesse ponto hoje, começando. Entendo. Começando. Então, mesmo quando a gente olha, até com um certo assombro, com encantamento, é só o comecinho de um processo. Só o comecinho. O que a gente já está ouvindo falar que tem IA já estourando a bolha e não respeitando mais o que mandam para ela. Quer dizer, é claro que o mercado, as pessoas que trabalham com isso, vão ter que tomar o cuidado de tomar conta disso. Mas eu imagino você o seguinte, a IA fazendo cirurgias Perfeito. precisas, Uhum. verificando se os pedidos estão certos. Tem um caso, nós temos um caso, o cara recebe um pacote de informações assim, de faturas que ele tem que lançar no sistema para pagar aos fornecedores. Sabe o que você coloca? Uma leitora, vai lendo e vai baixando todos os pedidos para pagar. Perfeito. Tudo isso aí, sabe quantas pessoas tinham nessa operação? 20. E erravam. E eu acredito que quanto mais sofisticada essa tecnologia, o desafio também seja tornar essa experiência facilitada, prática, usual. Como é que isso funciona? Porque a IA, ela tem que vir de fato para facilitar, otimizar e facilitar. O que acontece é o seguinte, a IA, ela vai ser um auxiliar, mas muito bom. O Karnal esteve aqui o ano passado, na palestra dele, e eu tinha esse mesmo problema. O Karnal veio aqui o ano passado, e na palestra ele falou que ele tinha 5 revisoras para os textos que ele escrevia para os jornais. Do conteúdo dele. Esses textos levavam 2 dias para serem respondidos, tá? Hoje, ele só tem o notebook dele, o equipamento dele, ele escreve os textos, ele escreve o que ele pensa, Claro. ele revisa, aí a devolve, ele revisa o que ele acha que não está legal e em questão de 5 minutos ele faz. Eu tive um problema, como eu era o diretor comercial de marketing, e pela também formação cognitiva, tá? Não tem um português muito afinado. Então a gente tinha uma mestre em letras que revisava meus textos. Eu mandava os textos e eu esperava um dia, sentado, esse texto vai vir. E vinha bom. Até o dia que eu conheci o GPT.
muito melhor do que ela me fazia. Mas assim, o GPT recebendo um texto de 2 laudas, não dá tempo de você pegar o café. Não dá tempo, né? Então, essa transformação na vida das pessoas, ela é inquestionável. Mas a gente está aqui falando de todos esses benefícios. Claramente você é um entusiasta da IA, mas na sua prática, com os empresários de todo o Brasil, atendendo clientes de todo o Brasil, existe algum problema que às vezes o empresário acredita ser tecnológico, mas na verdade é um problema na gestão ou um problema de pessoas? Veja, a gente tem um sistema de venda de pacotes de turismo para grandes empresas, com milhares de reservas de hotel. E a gente tem que certificar que esse preço que está sendo vendido para o cliente é o melhor para qualquer parte do mundo. Ok. Humanamente, é impossível e processadores é impossível. A IA faz isso em segundos. Isso, as empresas estão economizando 30, 40 mil dólares por mês só numa pequena aplicação de IA. Então, para cada atividade, a gente vai ver soluções. Eu acho, por isso que eu digo assim, nós estamos engatinhando. Quando você consegue pegar aquele monte de pacote de pedidos que chegou, de vendas que chegou, que tinham que ser digitadas, que tinham que ser conferidas, isso vai fazendo uma leitura rapidinho. Então você acredita que uma das maiores transformações é de fato no tempo? Tempo e na qualidade. Otimização do tempo e resultado garantido. Qualidade. Eu acho que isso é resultado excepcional assim, no menor espaço de tempo. Eu imagino assim, você fazer um texto, né? Poxa, você pensa, muitas vezes o texto para ser legal, às vezes você tem que ter aquela coisa da tempestade de ideias. Você vai escrevendo, né? Inspiração. Se você ficar pensando muito, foi embora, né? Aí você faz esse texto e fala, cara, agora haja como se você fosse um escritor Machado de Assis e entregue um texto para mim legal sobre esse assunto. Vai dar um show. Assim, você fica... eu fico encantado, mas é o que eu afirmo. Nós estamos no início. Bem no início. Então, mas contar com o apoio de uma empresa que está há tantos anos acompanhando essa evolução, entendendo as demandas de mercado, os gargalos dos empresários, também é importante. Sim. Fundamental, eu diria. Que para cada atividade, então, a gente está há 36 anos fazendo isso e todo mundo na empresa conversando sobre inteligência artificial em diversas áreas, em diversos segmentos e dando soluções desde na área agrícola, na área de turismo, na área de indústria. Então, para cada negócio, a gente está descobrindo formas de fazer melhor. Ok. Tá? Por isso que eu falo que isso está muito no início. Vai chegar uma hora que isso vai ser tudo template. Só, você quer um sistema de reservas de hotel com controle de preço de padrão mundial? Está aqui, ó, vai custar tudo. É um template. Perfeito. Né? Agora, bom, eu estou desenvolvendo isso para um cliente que está no Uruguai, que tem essa demanda gigantesca de verificar isso, como é que está isso no mercado mundial. Aí precisa de uma IA legal fazendo isso, e a gente está fazendo isso. Então, em cada área, em cada segmento, a gente está trabalhando com isso. Mas eu vejo assim, eu estou muito satisfeito, muito orgulhoso com o que a gente tem feito. Mas o que eu imagino, o que vai dar para fazer, o que isto vai crescer, é muito exponencial. É muito exponencial. Perfeito. Tamiro, obrigada pela sua entrevista. Um ótimo evento para vocês. Sucesso aí para a RioSoft. A gente vai terminar a nossa conversa por aqui, mas ainda tem palestras na programação do nosso evento, muitos expositores para visitar, muitos relacionamentos para serem estabelecidos. Obrigada mais uma vez. Parabéns pela iniciativa e fico à disposição, tá bom? Ótimo. Obrigada. Um abraço. Pode ficar sentado um minutinho, a gente vai encerrar aqui a transmissão. Obrigada a você também que está nos acompanhando, tanto na plataforma oficial do Rio Preto Tech Summit, como também no nosso canal oficial da RCE Digital no YouTube. A gente continua com as nossas transmissões aqui em loco, diretamente do Rio Preto Tech Summit, aqui no Complexo da Swift, em São José do Rio Preto. Até mais. Quem está ao seu lado nos momentos mais importantes da vida? Mais do que estar ao seu lado, estamos sempre presentes, pois parceiro é aquele que está sempre junto.
É em quem a gente confia ter por perto em todos os momentos. Há mais de 75 anos sonhamos e construímos juntos com os nossos clientes, parceiros e colaboradores. Uma história de evolução que se renova e se transforma com inovação e tradição. Compartilhamos a caminhada e chegamos mais longe. E nos tornamos especialistas em projetos de vida. O parceiro na realização dos seus objetivos pessoais e profissionais. Ser o parceiro de cada passo, dos que já foram dados e dos que ainda virão. Seja qual for o seu próximo passo, estaremos lá. Rodobens, o parceiro do próximo passo.